A mensagem do médium, do profeta ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e, sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Assim afirmou Ramatiz na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, e consta em nosso primeiro livro, na página 307. Buscando as entrelinhas da mensagem lida, a mensagem do médium, do profeta ou do vidente. Na realidade, ele fala do profeta em primeiro lugar. Então, a mensagem do profeta. O que é um profeta? Aquele que profetiza, que prevê um acontecimento. Então, quem prevê? Em nosso caso, o nosso profeta é a nossa consciência. Quem faz isso é a intuição, que já é o que almejamos ser. O médium, quem é o médium? Entre nós e a nossa consciência. Curiosamente, também é o mesmo profeta, porque é a intuição que é a ponte entre nós e a nossa realidade imortal. E quem é o vidente? Às vezes eu penso que estou vendo com os olhos físicos, mas às vezes fecho os olhos e continuo enxergando. Quem está enxergando? Às vezes pensamos que é o cérebro físico, às vezes pensamos que é a própria mente, mas em realidade, segundo Emmanuel, quem enxerga de fato é a consciência. E quem são as luzes da consciência? A intuição fracionada é o que chamamos de virtudes. Então, as três personagens é uma só. Assim como Deus, a luz incriada, o Verbo Criador e a criação são três potências ou três dimensões do mesmo ser. Mas você poderia dizer, o profeta é uma mediunidade de profecia. O médium é o intermediário entre outras realidades. E o vidente é aquele que está na cena ou enxergando a situação. Mas vidência é um ato mediúnico, assim como o dom da profecia. E intermediar os recursos ou fazer o intercâmbio para que isso se dê é o que chamamos de fato da mediunidade em si. Então, quando eu sei o que vou fazer, estou prevendo, é a intuição que está me dizendo o que eu vou carregar para lá, para onde eu quero que aconteça. Então, a profecia, a mediunidade, que vai intermediar os recursos, ou intermediar. Então, o médium intermedia recurso. E o vidente, a consciência lúcida, está na cena, vendo acontecer. E para onde nós vamos levar a informação? Para a essência consciencial do ser manifestado. Quer ele esteja consciente disso ou não. Porque veja, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado. O ser manifestado somos nós. O centro da nossa consciência
é a superconsciência no espírito. Então, seja qual for o nosso grau de almas ou de evolução aparente. Então, se for você que está assistindo alguém, você vai endereçar ao centro consciencial desta consciência encarnada ou não, para que ela te dê a permissão para auxiliar ou possa dizer-te o que pode e deve ser feito na situação. Qual será a nossa contribuição? Como ela vai acontecer? Ela vai funcionar como pequenos toques energéticos baseados em quê? Nos nossos valores espirituais, morais, psíquicos, emocionais e físicos, dependendo do que precisa ser consertado. Então vai funcionar como pequenos toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, pequenos estímulos, gerando essas reações, e sejam elas as reações ou os estímulos conscientizados ou não, eles vão gravar na contextura íntima do ser vivente, na sua essência consciencial, como pequenos reforços vibratórios daquilo que fazemos com a nossa própria vida. E estamos convidando-o para fazê-lo também. O que eles vão fazer? Eles são capazes de futuramente, se eu vivo o que prego, eles vão influir na eclosão do potencial ignorado que está em repouso no recesso profundo do ser que está passando pela aprovação ou está enfrentando o desafio para que haja a sua evolução. Isso feito, esse pequeno preâmbulo, porque nós vamos precisar dele, porque nós estamos falando da terapêutica dos passes e o esforço do paciente. E é por intermédio dessa terapêutica, nós como médiuns, no sentido de intercambiar recursos, no sentido de conversar com a essência consciencial do ser que está sofrendo a problemática aqui na periferia, animando um corpo como o nosso. E normalmente ele desconhece os seus próprios potenciais. O que nós vamos fazer é ativar os seus potenciais, como fez, faz e fará sempre o Cristo em nosso favor. Ele nunca fez por nós. Então o que precisamos fazer é ativar o potencial do outro para que ele possa resolver a sua própria situação. Porque nós já nascemos com as luzes necessárias para sair de qualquer situação afligente, segundo Alexandre e Missionários da Luz, de André Luiz. Assim como em ação e reação, nós podemos nascer com situações propícias à eclosão de enfermidades, mas nascemos com todos os anticorpos, com todas as resistências e ainda com mecanismos como a oração, a meditação, o trabalho no bem, para aumentar esta potência, porque Deus não criou doenças, porque não existem doenças, existem doentes, principalmente. Os doentes somente o são porque ignoram o que são na realidade. Hoje, mais uma etapa. O sublime viandante é Ramatiz. E no pensamento dele, um dia todos nós seremos magos siderais. E o mago sideral é aquele que cria na sua consciência outras consciências para construir ou reconstruir a sua própria realidade. Porque Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Ainda Alexandre e Missionários da Luz, com André Luiz. E já falamos N vezes que o espírito é a soma de todas as vivências.
Nele há núcleos que nós chamamos de Cristos. A soma deles, o Cristo interno. Todos formando um. Em particular, poderíamos dizer o Cristo que governa o planeta, o que governa o sistema solar, a constelação, a galáxia e assim por diante. Já que somos uma cópia perfeita do universo inteiro. E o centro consciencial do ser manifestado, se for o Espírito, é aqui. Se for o Cristo que está gerenciando uma personalidade, é aqui. E se for a própria alma, tem o seu centro também. Nós podemos enviar para o centro consciencial da própria alma, que é o acúmulo de seus próprios valores, de quem a conduz, ou da força cáusica de onde todos promanam. O nome da série é o Sublime Viandante e o Mago Sideral. Hoje nós estamos na 42ª parte, a terapêutica dos passes e a cooperação do enfermo. Recomendo você tomar água já no início, respirar fundo. E vamos recapitular em parte a etapa passada. Nós estamos hoje na terceira parte, apenas um tópico com 2 questões. E o que mais marcou para nós na aula passada foi que o passista inteligente não é apenas o passista. Segundo o que consta na Gênese com Allan Kardec, no item 11 do capítulo 11, o espírito, de acordo com a sua inteligência, é que vai talhar, que vai aperfeiçoar os seus corpos. Deus fornece apenas a matéria-prima. Cabe a ele utilizá-la. Então, o passista é inteligente, aquele que sabe o que está fazendo. Pelo seu conhecimento prévio, ele prevê como profeta. Como vidente, por sua consciência lúcida, com os olhos da mente ou da consciência, ele está vendo o que ele vai construir por antecipação. E como elemento que vai intercambiar recursos para fazer acontecer, é o que chamamos do médium em si. Então, o passista, no mínimo, ele precisa conhecer a anatomia e a fisiologia do corpo. Não precisa ser como um médico, um pouquinho mais do que o próprio médico. Falo isso de brincadeira porque o Espiritismo não estuda apenas o corpo, ele estuda o modelo organizador do próprio corpo. E não estuda apenas o modelo organizador do corpo, ele estuda o perispírito que criou esse modelo organizador. E não estuda apenas o perispírito que criou o modelador, que criou o corpo. Ele estuda a mente que criou o perispírito, que criou o modelo organizador, que criou o corpo. E não estuda só a mente, ele estuda a consciência que criou a mente. Porque a mente é uma emanação da consciência, o perispírito é uma emanação da mente e o corpo é uma materialização do próprio perispírito. Então, o passista inteligente e regrado em sua vida, em todos os quadrantes. Quando fala em sua vida, é em tudo, na parte psicobiofísica, moral e espiritual. Então ele é regrado, ele é moderado, ele sabe o que pode e deve fazer, o que deve e não pode fazer, o que deve pode, mas não deseja realizar. Então, o passista é inteligente e, ao mesmo tempo, regrado em sua vida, em todos os quadrantes do ser e do saber, e, além disso, senhor de uma vontade forte. Só tem vontade forte, vontade firme, porque a vontade é a gerente da própria mente, aquele que se fez um com seu Cristo interior. Ele transforma os elementos primários da sua vida em força de vontade. Então, ele é senhor de uma vontade forte, e não só dessa vontade forte, que é fé vivenciada. E também ele é afeiçoado à alimentação saudável. Ramatiz nos
autorizou a mudar de alimentação vegetariana, que na maioria das vezes hoje não tem nada a ver com alimentação saudável, dependendo de como ela foi cultivada e por quem foi cultivada. Quando ele é afeiçoado à alimentação saudável, alimentos do espírito são suas virtudes, da mente são seus conhecimentos, do perispírito são o exercício da afetividade, do corpo físico é o que vai nele penetrar de acordo com a sua necessidade real. Então, além da alimentação saudável, ele consegue insuflar, se tiver isso, vigorosas cotas magnéticas nos órgãos doentes. Nos órgãos doentes. E se for o fígado, com mais de 500 funções? E sabemos que um simples bife de fígado de um bovino pode curar, suprir as deficiências de uma anemia profunda, a falta de ferro no corpo em especial, que jamais os elementos vegetais têm a sua expertise para fazê-lo. Então ele vai conseguir insuflar vigorosas cotas magnéticas dos seus valores psicobiofísicos, morais e espirituais aos órgãos doentes. A consciência do órgão, inicialmente, se tem um conhecimento mais vasto, a consciência dos tecidos, das células, moléculas e subdivisões. Ou da consciência daquele sistema, ou conversar com o ser do corpo, ou quem o constituiu, como nós já falamos. Então, ele vai conseguir insuflar vigorosas cotas magnéticas à consciência que rege os órgãos, que são elementais, almas instintivas. Ele vai suprir de referências essas almas instintivas, o que elas devem fazer e fornecer a estas almas instintivas a vitalidade para que ela possa reconstruir o que foi lesado. E além disso, elevando-lhe não só a frequência vibratória defensiva das células, no caso do sistema imunológico, que além de estar fundamentado mais exatamente no seu quartel-general, no sistema linfático, mas está por toda parte, assim como a fábrica de célula-tronco está mais exatamente sediada na medula óssea, no adulto, nos fêmures, na bacia, mas também estão essas células-tronco em toda parte. Então, além de levar as diretrizes e a matéria-prima para a revitalização dos órgãos, ele vai elevar a frequência vibratória defensiva, porque a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Então ele precisa, no mínimo, estar exercitando para elevar essa frequência estas 3 potências. O que mais? Como também auxiliando a substituição das células. Então, a gente precisa levar matéria-prima para que isso se dê e saber que onde está essa fábrica, inicialmente dentro da medula óssea e na própria célula, baseado nos seus centríolos, os construtores de todas as organelas dentro da célula, dentro dos microtúbulos que os constituem, existem pequenos microvórtices, pequenos chakras gerando energia dentro deles, e é para lá que nós vamos levar o nosso energismo de passistas. Se temos consciência do que estamos fazendo com os nossos valores, porque nós vamos canalizar fluidos, gravar neles as nossas virtudes, condensá-los em nosso perispírito, como nos ensina Kardec em A Gênese, capítulo 14, e depois nós vamos transferir essas moléculas saudáveis para o interior das próprias células. E para onde? Eu posso levar em formas subatômicas, às vezes até infratômicas, subatômicas, intratômicas, atômicas e moleculares, para os centríolos, por exemplo. Para a substituição, nós vamos dar a ele a matéria-prima e os meios para ele criar novas organelas, e com esse material novo ele vai criando
uma nova célula dentro da célula antiga. Uma vez criado as organelas correspondentes à célula nova com os novos materiais e com as novas informações, o que é antigo vai desencarnando, vai desintegrando e permanece a célula saudável. Então, como também vai auxiliar a substituição das células velhas, como nós estamos falando, e além disso, as cancerosas por outras células novas. Agora, para que isso se dê, eu vou ter que acionar em mim se eu apenas sou alguém que impõe as mãos e não sei nada do que está acontecendo e não quero saber, mas, segundo Kardec no Livro dos Médiuns, o potencial curador é tanto do encarnado quanto do desencarnado, e estamos em vantagem, com todo respeito aos desencarnados, porque nós temos 2 corpos a mais do que eles. O corpo vital e o corpo físico. E para fazer isso aqui, nós precisamos acionar as células citotóxicas, que é a que tem poder quimioterápico, para matar, literalmente dizimar, dissociar a consciência da célula enferma, reordenar os elementos, ressignificá-los e acrescentar outros tantos, dispensar outros que não condiz com a nova realidade e dando surgimento à criação de novas células. Então, mesmo no caso da leucemia, não basta eu doar a minha medula física, no caso, se fosse o caso, para auxiliar alguém com câncer no sangue. Então, o passista, ele pode insuflar o seu potencial magnético, a consciência de seus átomos, de suas moléculas, de suas células, de seus órgãos, de seus sistemas, de seus corpos, em todo o trajeto vago simpático. Então, nós já mostramos o nervo vago simpático, que começa na estrutura craniana e passa ou perpassa por todo o corpo como um comando central e dali saindo para o mundo periférico. Já mostramos as imagens. Então, mesmo no caso da leucemia, do câncer no sangue, o passista pode insuflar, ele pode levar para o centro consciencial do ser manifestado o seu potencial magnético, os seus valores, as suas virtudes, a consciência de uma molécula, de uma célula, de um átomo, subdivisões e até a totalidade do seu ser, acompanhando no corpo físico esse trajeto do vago simpático, como nós já mostramos. Basta ver na aula anterior a imagem e tudo mais. E se temos um conhecimento mais vasto, nós podemos interagir com a glândula pineal, pedindo licença à consciência, assumindo o comando, que vai gerenciar todo o sistema nervoso central e periférico, esta glândula pineal, e os demais sistemas de base, como o sistema ósseo, onde está a produção das células-tronco, a fábrica de célula-tronco, o sistema muscular e epitelial, tudo é gerenciado por esta glândula, e também todos os demais sistemas de base para fazer o corpo funcionar. Os demais vão assumir em parte, como a glândula tireoide e paratireoide, hipófise pituitária, a glândula timo, as demais glândulas, como coadjuvantes dentro do processo. Então, no caso da leucemia ou do câncer no sangue, o passista vai insuflar o seu potencial magnético em todo o trajeto do sistema nervoso central e periférico, vamos colocar assim para ficar mais fácil, sobre as ramificações dos plexos, porque nós vamos ver isso do nervo vago simpático, depois para os plexos nervosos, para os glânglios nervosos, para os centros nervosos, terminando nos glânglios nervosos, e comandá-lo mentalmente, isso eu desconheço, para o interior da medula óssea do doente. Nós já cantamos a bola, agora eu estou indo já lá na medula óssea. Estou levando o meu material, o que eu faço no meu mundo, levando para o outro mundo. Então, ativando assim o processo da produção dos glóbulos vermelhos,
No caso, né, do câncer, as células cancerógenas se nutrem dessas células vermelhas, por isso que nós ficamos anêmicos rapidamente ou sem sangue mesmo, e a troca mais acelerada dessas novas células, conforme falamos. Então, se eu sou um passista que quero, de fato, ajudar o paciente ou o nosso parceiro de jornada que está com o câncer, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Não é só impor as mãos e deixar que a espiritualidade faça. Se eu participo do processo, o mérito também é meu. Se eu sou apenas um intermediário, por exemplo, eu faço a simpatia, eu faço a benzição, mas não sei o que acontece, eu apenas transferi a responsabilidade para que alguém sabe de fato o que fazer, para que faça aquilo que eu poderia estar fazendo. Agora tome mais água. E vamos estudar a parte de hoje. Por que esta severa exigência do modo de vida e alimentação do passista? Não deveria bastar apenas o seu conhecimento e a sua capacidade vital magnética para então doar as energias aos mais débeis, aos que ignoram essa realidade? Então, basta impor as mãos? Vamos ver o que ele sugere. E lembrando que a alimentação é tudo que entra em meu psiquismo. Já dissemos várias vezes, o pensamento é alimento, o sentimento é alimento, palavra é alimento, música é alimento, leitura é alimento, ambientes nos alimentam, abraços alimentam e assim sucessivamente. Não é só o que comemos, o que bebemos. A água do banho é alimento, o sol é alimento, o ar é alimento. Tudo que entra em nosso psiquismo é alimento. E alimento, no sentido profundo do termo, é informação. Quais as informações que você quer levar, quais matérias-primas, ou qual a matéria-prima, a informação que você quer levar para a reorganização de um contexto em nosso universo psicobiofísico, moral ou espiritual. Então, dependendo grandemente do estado de saúde do passista, o êxito da ação terapêutica, das energias que ele movimenta e transmite aos cancerosos, é natural que então precise devotar-se a uma vida sã. Então aqui ele já não falou mais de veganismo, uma vida sã. Escolher uma alimentação mais energética, não disse qual. Qual é a alimentação mais energética? A que tem maior expertise para resolver a situação. E menos tóxica. Qual a alimentação tóxica? Depende de quem plantou, cultivou, colheu, transportou, está comercializando. O tóxico não vai estar porque é proteína animal, não. Às vezes a água está intoxicada. E poupar-se vitalmente, não desvitalizar o seu próprio mundo e fugir das paixões e dos vícios deprimentes. Além dos vícios físicos, a maldade, a maledicência, a mentira, a fofoca, calúnia, difamação e etc. Tudo isso são vícios deprimentes. Retornando, então, dependendo grandemente do estado de saúde psicobiofísica, moral e espiritual do passista, o êxito da ação terapêutica, das energias que ele movimenta e transmite aos cancerosos. Então, vai depender grandemente o êxito do que ele é, do que ele come, do que entra pela tua boca, do que sai também. Então, é natural, dependendo daquilo lá, é natural que então precise devotar-se, se ele quiser ter um material de primeira qualidade ou de melhor qualidade, a uma vida sã. Então, sã
é uma vida saudável, é o que penso, sinto, falo e faço, o que entra em meu universo e o que sai também. E para ter essa vida sã, eu vou escolher uma alimentação mais energética, com maior capacidade de gerar o que eu preciso gerar. Então, energética. Então, energética é diferente de calórica. Então, energismo. Quem confeccionou? Qual o energismo que está nesta alimentação? Aqui vamos falando mais na linguagem espiritual. Se for na linguagem acadêmica, ainda podemos gerar confusão de energética e calórica. Estamos falando aqui de alguém que sabe fazer acontecer. Energética. E menos tóxica. Quer dizer, alguém indisciplinado que vai entrar lá para bagunçar mais o que já está. Quando falamos tóxica, elementos que vão drenar a energia ou desvitalizados e indisciplinados na sua contextura. Dependendo de como nos alimentamos, pode ser um simples vegetal, dependendo de quem plantou, cultivou, colheu, confeccionou, nós podemos sair dali super nervosos, descompensados, entristecidos e às vezes até adoentados já. E nós vamos nos poupar vitalmente de usar de forma indevida a nossa energia vital. Desvitalizar o nosso corpo por coisas bobas. E ainda fugir das paixões, aquilo que não acrescenta em nós, vai gerar prazeres ilusórios momentâneos e depois dores dilacerantes. Aqui, prazeres a curto prazo, depois dores dilacerantes a longo prazo. E além disso, dos vícios deprimentes, que são as magias mental, verbal, emocional e assim por diante, como já falamos. Fugir ou sublimar isto. Prosseguindo, em face da capacidade de penetração dos seus fluidos, depender muitíssimo de sua frequência psíquica e equilíbrio mental, é preciso que não se deixe desarmonizar pelas expressões da cólera, ciúme, maledicência, vingança ou luxúria. Ele já começou. Então, o que tem isso a ver agora com o veganismo? Eu posso ser vegano e ter tudo isso ativo em mim. Então, em face, nada contra. Cada um escolhe a vida que queira para si. Estamos propondo a situação, conscientização, e cada um, acredite ou não, vai estudar e experimentar, vai conversar com os espíritos, duvidar ou indagar. Então, em face da capacidade de penetração, que depende mais dos valores psicobiofísicos, morais e espirituais e o conhecimento, para que esses fluidos possam adentrar no universo de outrem. Então, vai depender muitíssimo da nossa frequência psíquica. Frequência psíquica são nossos pensamentos. Frequência ou vibração psíquica, os nossos valores. Esse equilíbrio mental no que pensamos, no uso da inteligência, do poder imaginativo, a consulta às nossas memórias, a ação dos nossos desejos. Tudo isso está no mundo mental. Então, quando falamos de frequência psíquica, é frequência da alma. Psíquico é a alma, psique é a própria alma. Quando fala psíquica ou psíquico, pertence à alma. Então, a nossa frequência como alma e o nosso equilíbrio mental, a alma, usando a mente para controlar o perispírito e gerenciar o corpo. Então, é preciso que não se deixe desarmonizar pelas expressões de cólera. Onde está a cólera? Nas emoções. Aqui é uma emoção. O ciúme é uma emoção. A maledicência. Onde nós está? Aqui na magia verbal. Na vingança. Já é o que nós chamamos de magia negra. Eu quero destruir a vida do outro. Ou da luxúria. Os prazeres ilusórios apenas da carne, que vai dar prazeres a curto prazo e dores a longo prazo. Então, além de ter que manter em equilíbrio,
vai depender muitíssimo da nossa frequência psíquica de almas que somos e nosso equilíbrio mental, nós vamos ter o cuidado de não nos encolerizar, não ciumar, maledicência, vingança e luxúria. Então, como fazer isso? O ser colérico, você já sabe. Então, vamos desenvolver em nós o ser pacífico. O ciumento precisa confiar em si. Só tem ciúme quem não se garante, quem não confia e não gosta de si mesmo. Da maledicência, vamos exercitar a benevolência. Ao invés de vingar-se achando que o outro nos tirou alguma coisa, a lei é perfeita. Se hoje nos foi tirado algo, é porque ontem tiramos de alguém ou estamos exercitando o desprendimento, porque nada nos pertence. O que nos é de propriedade universal de fato é o que somos, o que nos tornamos. E a luxúria, se o convite da energia sexual é esse, porque a luxúria está aqui mais exatamente no uso indevido da energia sexual, basta lembrar o que começamos a escrever hoje de manhã e terminamos aqui antes de falar com vocês, de começar o programa em si. Então veja o que foi escrito a respeito do Evangelho e da energia sexual. Como lei cáusica, o Evangelho é a força motriz que gesta a vitalidade que produz a vida, com V maiúsculo. Na ação, esse Evangelho, na ação criadora, personifica-se no amor que a tudo gesta, nutre e gerencia. E agora, isso na sua ação criadora. E na intra e inter-relação, transmutar-se-á na energia sexual. A energia sexual como recurso da lei de atração, que é a lei de amor, ele gera cargas magnéticas em todos os seres, para que haja o intercâmbio de energias. E na intra e inter-relação, transmutar-se-á na energia sexual. E o que faz ela? Essa força modeladora responsabilizar-se-á pela edificação e pela promoção de todas as formas de vidas existentes na criação. Porque nela está a afetividade, nela está o magnetismo do passista, nela está todo esse magnetismo doado. Todo ele é energia sexual, energia criadora na ação. Então, feito isso, a correção daqui é o sentido que eu vou dar a esta energia. Avançando, pode tomar mais água se quiser. E o enfermo, por sua vez, que até agora foi a responsabilidade do passista, agora do enfermo. E o enfermo, por sua vez, também terá que elevar o seu padrão psíquico moral, da alma e do seu comportamento. Psicomoral, auxiliando a própria cura por um estado mental positivo e capaz de recepcionar sem desperdiçamento as energias que recebe do passista. Do contrário, é como se fosse um saco sem fundo. Então nós vamos doar e vai ser desperdiçada. Então o enfermo, por sua vez, também terá que elevar o seu padrão psicomoral. Ele vai precisar mudar também, não é só o passista. Auxiliando a própria cura, porque ele é que almeja curar-se, ninguém vai curá-lo, nem Jesus curou ninguém. Por um estado mental positivo, que ele precisa desenvolver em si. E capaz, esse estado mental positivo, um novo propósito de vida, para recepcionar sem desperdiçar, sem desperdiçamento, as energias
que recebe do passista. Ele precisa multiplicar essas energias em seu favor. Do contrário, não sara. Elas vão ser expulsas por um ambiente não receptivo e que não deseja fazer as mudanças que lhe cabem. Então, em vez de exigir do passista, por estrita obrigação, como se ele fosse obrigado a curá-lo, deva mobilizar suas forças magnéticas em excesso. Então, ele está exigindo para si que ele deva mobilizar suas forças em excesso para curá-lo e ele sem fazer nada, para dissolver os miasmas psíquicos ou as toxinas atrás. Então, em vez de exigir do passista, por estrita obrigação, como se ele fosse obrigado, que ele deva mobilizar suas forças em excesso para dissolver os miasmas que está no psiquismo do canceroso, ou das toxinas astrais que ele criou pelo ciúme, pela luxúria, pela maledicência e etc., como vimos, que estão circulantes no seu perispírito e não no do passista. Então o enfermo deve ajudar a limpá-lo, porque é interesse dele. Sobre a íntima concentração energética, agora dele, do pensar, sentir, falar e agir, e a confiança na terapêutica fluídica. Ele vai ser auxiliado, mas ninguém fará por ele o que cabe somente a ele realizar. Então, em vez de exigir do passista, por estrita obrigação, como se ele fosse obrigado, o enfermo deve mobilizar suas forças magnéticas agora também. Não vamos falar aqui que é do passista agora. Ele vai precisar fazer isso também. Para quê que ele vai fazer essa mobilização? Para dissolver os miasmas psíquicos e toxinas astrais que está no perispírito dele. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o enfermo deve ajudar a limpar o seu próprio perispírito. Como que ele faz isso? Por uma íntima concentração energética e a confiança na terapêutica fluídica que está sendo colocada em seu favor. Ficou claro? Então, quando coincide uma inteligente sintonia de relações entre o passista e o canceroso, eu quero e ele também. Então, após certo tempo dessa ação simultânea de doação e recepção, chegam a um aproveitamento e efeitos admiráveis, que os mais desavisados chegam a considerar como resultados miraculosos. Não. Foi o passista que mudou a sua vida para uma vida sã, cuidou de sua alimentação psicobiofísica, moral e espiritual, fez a sua transformação intelecto-moral, psíquica, emocional, física e espiritual. E o paciente também. Então, houve um resultado, houve a cura real, porque os dois se esforçaram, um gerando os estímulos e o outro fazendo a transformação em si. Um aliviando os efeitos e o outro corrigindo as causas. Um enviando estímulos para que haja correção das causas pela sua vida, pela sua conduta e pelos seus valores. E o outro aproveitando estas forças, estímulos e fazendo, por sua vez, o que está ao seu alcance. Então, quando coincidir que a inteligência do passista e a do receptor, do canceroso, estão em sintonia, essa relação entre ambos, após certo tempo de entrosamento, com um único objetivo, a cura, a autocura em si, então um aproveitamento de efeitos são admiráveis. E os mais desavisados podem considerar que foi um milagre. Não foi milagre, foi fé, conhecimento e trabalho duro mesmo. Então, a cooperação consciente e dinâmica do paciente não é só cooperar sem saber o que está fazendo. Então, a cooperação dele é consciente, porque ele estudou para isso, e dinâmica, ele não está parado, ele não está aguardando o milagre.
Então, está cooperando de forma consciente e dinâmica, na ação. Então, isso feito aliado ao seu otimismo, além do que ele está fazendo, com otimismo, desejo de sarar, otimismo, entusiasmo, ajudando a formar clareiras na aura. Então, com isso, ele vai abrir clareiras, como se portas, janelas em sua aura. Para quê que vai gerar isso? Do seu perispírito, a aura do seu perispírito. Para quê? Favorecendo a penetração do magnetismo mais pródigo do passista. E para quem fica preso no dicionário do mundo, somente na parte física, vai pensar que pródigo é até aqui, vamos ver lá. Então, mais pródigo, o que significa? Aquele que gasta em excesso, que esbanja ou que dissipa seus bens sem necessidade, ou também pode, agora aqui, se referir a algo que produz ou que dá em grande quantidade de forma abundante. O pródigo aqui para o passista é esse que produz algo e doa com abundância. Então vamos voltar. Então, a cooperação consciente e dinâmica. Então, eu sei, eu faço, estou fazendo a minha parte. Ajuda-te que o céu ajudará. Eu, como paciente. Aliado ao seu otimismo. Coloca aqui o otimismo, o desejo sincero de curar-se, ver-se recuperado, ajudando a formar clareiras na minha aura, a aura do meu perispírito, que são portas, plugs, por meio dos quais eu vou favorecer a penetração desta doação de quem produz bastante para si e para doar para o outro de forma consciente, responsável e, ao mesmo tempo, com abnegação, sem esperar nada em troca. Lembra o caso de um corpo, ou melhor, lembra o caso de um copo com água suja. Vamos imaginar a aura ou o psiquismo ou a parte astral com as nódoas com o morbo deletério por lá. Então, lembra o caso de um copo com água suja, esse perispírito do enfermo, que sempre será mais fácil ser substituída por água limpa, desde que antes seja entornada a primeira. Então, o paciente deve, com esta conduta, entornar esta água, abrir essas clareiras, para depois receber a água limpa. Pois seria tolice, e assim eu achava, pois seria tolice achar mais certo derramar-se a água limpa, porque eu pensava que assim é que funcionava, aos poucos, sobre a água suja, até ficar limpa. Imagine um copo com água suja, uma jarra com água limpa, e você vai colocando a água limpa, numa certa altura, vai tirando toda a sujeira ou a terra de dentro do copo. Agora, se eu limpar o copo, eu vou receber a água limpa em si. Então, lembra o caso de um copo de água suja, o enfermo, que sempre será mais fácil ser substituída por uma água limpa, desde que esse enfermo, por a sua atitude de mudança, qual é essa atitude que ele vai fazer? O seu processo. Ele vai cooperar de forma consciente, dinâmica, com otimismo, e vai ajudar a abrir essas clareiras, limpar a sua própria alma com o seu propósito de mudança. Então é como se entornasse a água suja do pessimismo pela do otimismo, e agora vai receber água limpa, ao invés de esperar que alguém coloque água limpa na sua taça, no seu copo, com água suja. Aos poucos até limpar, que seria muito demorado, muito sofrido e às vezes quase inócuo. Então, da mesma forma ocorre com o passe magnético sobre os cancerosos e outros enfermos. Eles precisam, de início, ajudar a volatizar, a sublimar do seu perispírito a maior quantidade de massa fluídica perniciosa que se acumula
pelos descuidos morais, que já falamos. Pela melancolia também, além do que já falamos, pela melancolia, pela descrença, pelos pensamentos depressivos e torpes. Pensamentos que vão desvirtuar situações enobrecedoras. Então, da mesma forma, ocorre com o passe magnético, o copo d'água suja ou o copo que entornou a água e recebeu a água limpa. Então, sobre os cancerosos e outros enfermos, não precisa ser só os cancerosos, qualquer enfermo ou qualquer necessitado. Então, os enfermos ou os cancerosos ou qualquer outro ou paciente, eles precisam de início, antes de receber o passe, ajudar a sublimar pelo otimismo, pela paciência, pela ternura, a compaixão, o perdão, tudo que nós já falamos até aqui. Volatizar, que é sublimar, dissociar esses elementos densos que estão no seu perispírito. Então, a maior quantidade dessa massa fluídica perniciosa que se acumula ou acumulou pelos fluidos ou descuidos morais, pelo pensar, sentir, falar e o agir. E além do que nós falamos, do ciúme, a luxúria, a maledicência, também a melancolia, que é a tristeza, pela descrença, a falta de fé, pelos pensamentos depressivos e pelos torpes, que desvirtuam os valores enobrecedores do ser humano, da família, da sociedade. Então é necessário que também expulsem de dentro para fora o fluido mais sujo da aura, a fim de que se aproveite o fluido limpo da transfusão. Se o paciente sabe fazer isso, o que ele vai fazer? Vem aqui, bem pertinho, vamos conversar. Se ele estudou os seus chakras, e o passista também, ele sabe que os chakras, quando giram no sentido horário, estão canalizando energias. E no sentido anti-horário estão dispersando energias. E se eu vou fazer a transformação de dentro para fora, o pensamento enobrecedor é como se ele expulsasse, vai expurgar, vai volatizar, vai trazer do corpo astral para o físico o que está adoecendo o próprio físico. Vai drenar essa energia de lá para o nervo vago simpático, para os plexos, os centros nervosos, os glândulos nervosos, para sistema nervoso central e periférico, ou seja, para todo o corpo, mas por essas portas, chakras, glândulas, plexos. Então, eu estou trazendo de dentro para fora. Antes pessimismo que gerou isso, agora otimismo. Antes a melancolia, a tristeza que gerou isso, agora a alegria de viver. Antes a ingratidão, agora a gratidão. Antes a dúvida, agora a fé. Antes a descrença, agora eu creio porque eu sei. E assim por diante. Então é necessário que também expulse. A maneira não expulsar é sublimar de dentro para fora esse fluido mais sujo da aura, o que é perturbador para o enobrecedor, o que é maledicente para o benevolente, o que é maldade para a bondade, o que é mentira para a verdade, a fim de que se aproveite agora o fluido limpo da transfusão, se o passista tem esses valores que ele está se esforçando para conquistar. Ou tem eles em maior grau e vai potencializá-los. Porque a energia do passista vai sair pelo processo de expansão, chakras girando no sentido anti-horário, girou no horário para canalizar, no anti-horário para doar e o receptor no sentido horário para recepcionar. Tomem mais água
e vamos avançar. Segunda e última pergunta. Temos observado ser generalizada a ideia de que o passista se refaz rapidamente da perda de fluidos que transmite aos enfermos, assim como a sua força magnética é um dom. Então alguém fala que ele refaz rapidamente, outros falam que a força magnética é o dom, a facilidade ou aquisição. Uns falam que é facilidade, outros falam que é aquisição. Que nada tem que ver com as exigências receptivas do paciente. Quer dizer, independente do paciente, ele vai fazer tudo isso acontecer. O que diz Ramatiz? É assim mesmo? Ele doa e rapidamente ele se recompõe? E é um dom? A facilidade de aquisição disso é moleza? É assim mesmo? Vamos ver. Cremos que não seria muito difícil avaliar quão delicada é a tarefa do passista altamente espiritualizado e vibrando em alta frequência. Passista por passista, pode falar que todos nós somos. Agora, o que tem altamente a sua espiritualização e vibra em alta frequência, ou seja, a vibração é os seus valores em alta frequência, as suas virtudes. Então, quando precisa insuflar suas emanações magnéticas na aura do magnetismo denso dos enfermos, psiquicamente abatidos esses enfermos pelo desânimo ou animalizados pelas paixões grosseiras. Imagine uma plateia que está necessitada e eu, como palestrante, como médium, sabendo fazer isso e agora em favor de uma plateia que não quer a informação. É como se a gente estivesse simplesmente esgotando-se, quase morrendo, perdendo às vezes de massa física 3 quilos durante uma hora de fala, porque todos estão, ou quase todos, fora daquela sintonia, porque não quer nem ouvir que ele precisa mexer-se, porque ele está ali para esperar a palestra terminar para ele receber o passe e ir embora. Ele não quer ouvir a palestra, ele não quer a receita do bolo, ele quer o bolo pronto. Então veja a dificuldade do passista nesse caso. Então cremos que não seria muito difícil avaliar quão delicada é a tarefa do passista altamente moralizado. Ele se esforçou fantasticamente. Está vibrando em alta frequência por amor ao Cristo. Mas os interessados estão noutra frequência. Estão ali o corpo, mas a mente e a consciência é muito longe. Então, quando precisa, ele precisa insuflar suas emanações magnéticas na aura daquela plateia, do magnetismo denso dos enfermos, às vezes psíquicos, morais, espirituais, até físicos. Isso, eles estão psiquicamente abatidos com a esperança somente no passe. Mas isso está sendo feito durante a palestra, que 1 hora de palestra vale por 1000 passes. Eles pensam que só naqueles... Porque o passe, de fato, é o tempo de uma prece de Pai Nosso, recomendada pela espiritualidade. Não valorizaram aqui, e agora o passista lá dentro tem que fazer isso em mais ou menos 1 minuto. E pelo desânimo daqueles que lá estão, ou animalizados pelas paixões grosseiras, pela maldade, fofoca, maledicência, luxúria e etc. Imagina o sofrimento e o desgaste do passista, e às vezes não conseguimos nem comer coisa alguma depois de uma palestra, às vezes depois desses passes. O máximo, às vezes, um banho, às vezes nem a água entra, quão grande é o desgaste, e depois mecanismos de reposição gradativo de acordo com o nosso tamanho espiritual. Porque foi doado de nossa consciência
de nossa mente, do nosso mundo perispiritual e físico. Então, são 4 universos diferentes. A consciência se reabastece quase que instantaneamente. A mente leva um tempo um pouco maior, o perispírito um tanto mais, e o corpo físico pode levar minutos, horas ou até dias. É evidente que, por maior abnegação e amor existentes num médio ou passista magnético, o seu trabalho resultará quase inútil desde que o paciente não empreenda a sua renovação mental e se integre ao Evangelho de Jesus ou mesmo aos princípios nobres e elevados de qualquer outra doutrina louvável de pedagogia espiritual. Muitos não acreditam em Jesus. Acreditam em outros seres, cada um tem o seu avatar, tem o seu mestre. Para o budismo é Buda, para os budistas o seu mestre é Buda, para os muçulmanos e maometanos é Maomé, para o zoroastrismo, Zoroastro, para o hermetismo, Hermes e vários outros. Então não precisa ser diretamente Jesus, aquilo que vai mudar a pessoa espiritualmente. Então é evidente que por maior abnegação, quando a gente faz sem esperar aplauso, gratidão, recompensa, faz por amor aquilo que faz. O ser abnegado faz no silêncio e não permite ou evita que ninguém saiba o que está sendo feito. Só o seu íntimo, a sua consciência, Deus e o Cristo que nela estão, sabe. Além da abnegação e amor existentes nesse médio passista ou magnético. Passista, energia geral. Passista magnético, doando da sua energia eletromagnética, modelo organizador biológico mais diretamente e o corpo físico, e até certo ponto a sua energia perispiritual. Então, o seu trabalho resultará quase inútil desde que o paciente não empreenda, não faça a sua parte, a sua renovação mental e se integre ao Evangelho de Jesus. Então, aos valores que o Evangelho nos recomenda, os valores morais e espirituais. Se não acredita em Jesus, os valores do budismo, que é o mesmo. Maometismo são mestres que vêm em nome de uma causa maior. São os avatares que vêm de um núcleo consciencial crístico para trazer a mensagem. Então, e mesmo os princípios nobres elevados de qualquer outra doutrina louvável de pedagogia espiritual, que vai mudar a pessoa moral e espiritualmente. Pedagogia espiritual, onde a pessoa vai desenvolver as suas virtudes. Pedagogia moral, onde ele vai corrigir o seu comportamento. Então, conforme nos relata a tradição evangélica, Jesus curava os enfermos pelo simples toque de suas mãos abençoadas. Graças à força extraordinária do magnetismo sublimado e de frequência elevada do seu perispírito. Porque ao tocar no paciente que tinha a receptividade, o processo era instantâneo. Mas ele nunca falou, eu curei você. Ele ativava o potencial do outro, que é a função do passista. Então, conforme nos relata a tradição evangélica, ou está registrado nos evangelhos, na Bíblia em si, os evangelhos na Bíblia, de João, de Marcos, Lucas, Mateus, Pedro e tal. Lucas, Tiago, melhor dizendo. Então, Jesus curava os enfermos pelo simples toque de suas mãos abençoadas.
Só que mãos para os espíritos são pensamento e vontade. Então, ele atuava com as mãos físicas ou com a distância, seu pensamento e sua vontade. Então, graças à força extraordinária do magnetismo sublimado e de frequência elevada de seu perispírito. Então, ele despertava os valores no íntimo de cada ser e dizia a eles: a sua fé, o seu potencial ativado te curou. Ou seja, eu estou em vós, acordei a minha parte em vós, vós em mim. E assim é. No entanto, sabemos que muitas criaturas não puderam ser curadas por ele, nem por ele pessoalmente, pois não apresentavam as condições morais receptivas para captarem o magnetismo sublime do Mestre. Em suas auras ainda fervilhavam as larvas, os miasmas, os bacilos e os germes psíquicos do mundo astral torturado, que opunham resistência a qualquer insuflação de energia angélica. Então é muito sério essas telas finais. Então, no entanto, aqui vimos uma situação, ele curava pelo simples toque por alguém que queriam curar-se. A jovem Verônica e vários outros. Lázaro e muitos outros. No entanto, sabemos que ele fugia de alguns. Não vá aos gentios, eles não estão prontos. No entanto, sabemos que muitas criaturas não puderam ser curadas por ele, nem se ele quisesse, porque ele não vai violentar a consciência. Os milagres não existem, só com a participação do interessado na própria cura, pois não apresentavam as condições morais receptivas porque não queriam mudar de vida, como o próprio Bezerra narra na Filosofia Espírita de Miramês, nos prefácios. Então ele se esforçava, mas percebiam que muitos não queriam sarar por não querer mudar de vida. Então não estavam receptivas para captar o magnetismo sublime do Mestre. Ele estava ali para auxiliar, mas não queriam ser auxiliados. Em suas auras ainda fervilhavam esse morbo deletério do ciúme, da maledicência, da maldade, tudo aquilo que já falamos, criando as larvas mentais, os vibriões psíquicos, os vírus, os miasmas, os bacilos psíquicos, pela magia mental, verbal, emotiva. E os germes psíquicos do mundo astral torturado, consciência de culpa e também pela maledicência, maldade, mentira e tudo mais. Torturando a si mesmo. Toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo. E tudo isso opunham a resistência a qualquer insuflação de energia angélica, pois não queriam curar-se por não querer mudarem de vida. Fica aí mais um recado, mais um convite, mais uma oferta. Tome água, vamos para a cena dos próximos capítulos. E os recadinhos. Daqui para frente, as aulas vão ser um pouco menores, pouquinho, mais apetitosas. Porque após a terapêutica dos passes, nós já vamos começar para a recrudência, o recrudescimento e a cura em si. E aqui na quarta parte. Depois, provavelmente já muda o tema. Não sei se vai ter 5 partes, mas 4 eu tenho certeza.
tomamos ainda a liberdade de solicitar-vos algumas explicações sobre a influência do magnetismo sobre o câncer, a fim de que os leitores dos nossos ensinamentos possam compreender melhor a sua ação e natureza terapêutica. Seria possível atender-nos ainda nesse assunto? Com certeza. Tanto quanto for evoluindo o conhecimento e a aplicação sensata do magnetismo entre os homens, paralelamente com o desenvolvimento mental e a renovação moral humana, é certo que o caso do câncer também será solucionado com mais brevidade. Então, a medicina cuidará mais de tratar o conjunto humano doente, porque ela vai evoluir cuidando do ser físico, psíquico, moral e espiritual, desde que o espírito desde o espírito, eles vão tratar o todo, desde o espírito, a essência até a periferia, e quando ele fala espírito aqui, é desde a essência da alma. Quando ele fala espírito com E maiúsculo, é desde a consciência imortal, ou o reino de Deus, a superconsciência. Então, desde o espírito, a essência da alma que está enferma, até a periferia orgânica de sua célula, até os seus corpos de expressão. Considerando uma situação mais secundária da entidade mórbida chamada câncer. Então veja, vale a pena voltar aqui um pouquinho. Então, tanto quanto for evoluindo o conhecimento e a aplicação sensata do magnetismo entre os homens, porque isso já existe em certas áreas da medicina, Dr. Jonas já fala da cura desses corpos energéticos. Então, paralelamente com o desenvolvimento mental e a renovação moral humana, paralelamente a isso, a medicina evoluindo e a humanidade melhorando-se. Então, é certo que o caso do câncer também será solucionado com mais brevidade. Doador e receptor. Então, a medicina cuidará mais de tratar o conjunto humano doente, que é a parte física, psíquica, emocional, moral e espiritual. Mas ainda falando de alma, porque se eles assumirem que existe uma alma gerenciando isso, já é muito. Agora, assumir que esta alma pertence a um espírito que tem inúmeras almas, aí a gente está querendo demais por enquanto. Então, eles vão cuidar desde o centro consciencial da alma, que é o centro consciencial do ser manifestado, até a periferia orgânica de suas células. Então, desde a mente à última célula orgânica, que é o centro consciencial dessa alma, é a mente. Considerando em situação mais secundária, vamos deixar para um segundo plano, a entidade mórbida chamada câncer. Vai esquecer aqui, porque vai cuidar da causa. Então, vai esquecer de cuidar do efeito, que é o câncer, vai cuidar do todo, e principalmente de quem está causando o próprio câncer. Ficou mais ou menos claro? Então, quando pensamos de forma deprimente, negativa, pessimista, maledicente, maldosa, caluniosa, nós estamos criando vírus, vibriões psíquicos, larvas, miasmas, que vão começar a corroer o nosso corpo perispiritual e dilacerar o nosso corpo biológico. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem?
a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.